Então, meu contato profissional mesmo começou aí, com esse voluntariado, e aí eu fiquei um ano e pouco, um ano, acho, trabalhando com eles como voluntária, e aí eu tive a oportunidade, eles me convidaram para ser full time lá, Ai, que me legal. contrataram mesmo para ser full time lá. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Eu sou a Laís Almeida e no episódio de hoje eu vou conversar com a Mari Nadai. Mari, seja muito, muito bem-vinda, tudo bem? Oi, obrigada, Laís. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite do pessoal do Brains. Um prazer imenso estar aqui. Ai, que legal. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com a gente. E vou falar um resuminho aqui. Quem é a Mari? A Mari, ela mora em Deep, em New Brunswick. Eu nunca consigo falar essa palavra. New Brunswick. Brunswick é muito difícil. Mas ela é paulista de São Paulo, capital. Atualmente ela trabalha com marketing e eventos na Adored Beast Apothecary e trabalhou por 15 anos como jornalista e agora ela está há 4 anos nessa área de marketing e eventos. Teve seu primeiro contato com marketing aqui em Toronto, no college, ou seja, de cara já no college, e depois trabalhando na Brasil Canadá Chamber of Commerce, que foi o primeiro emprego dela aqui. Mari, começando lá do início, você é jornalista, certo? Sim. Por um bom tempo. E me conta um pouquinho aí como que foi a sua trajetória profissional e também a pessoal, né? O que que te levou a querer mudar para a área do marketing? Ok. Primeiro, eu acho importante dizer que eu não me sinto não sendo jornalista mais. Eu acho que uma vez formada, eu não sei se a gente deixa de ser a profissão que a gente escolheu, e também, primeiro porque eu carrego comigo muitas das características do jornalista, eu continuo sendo muito curiosa, continuo querendo ler, me informar sobre tudo e ser a chata que dá a opinião de tudo também. E eu continuo também procurando fazer freelas, né, como jornalista, porque eu gosto muito de escrever, e principalmente de alguns temas que eu gosto de trabalhar, eu sempre procuro me manter meio ativa nisso, né? Faço muito freela, muito não, mas faço alguns freelas ainda para o Brasil. Ai, que legal. Bom, eu comecei como jornalista. Minha trajetória como jornalista começou muito, eu acho, inspirada na minha mãe, que também é jornalista, então segui os passos dela, assim. Sim. E ainda entrei no mundo do jornalismo pela educação, que também era algo que ela gostava muito e algo que eu acredito muito, né? Realmente eu acredito que a educação é o que vai ajudar, é o que ajuda a gente a desenvolver as coisas e a evoluir cada vez mais, então acho muito importante falar sobre essa temática. E vivi muito tempo nesse mundo, depois de 8 ou 9 anos, acho, trabalhando com educação, eu migrei fui trabalhar numa empresa que Media Out of Home no Brasil ainda, né? No Brasil é muito comum aquelas telinhas dentro de elevador de prédio, até mesmo em recepção e tal. Então, trabalhei numa empresa dessa, produzindo conteúdo mesmo, conteúdo mais no sentido de notícias. Eu era editora daí, em todos os meus trabalhos, na verdade, como jornalista, eu comecei como repórter e virei editora, e depois, até sair do Brasil, eu sempre fui editora, né? Então, como repórter mesmo foi um período mais curto, né? Isso. Na minha cabeça, assim, eu, como mais leiga, quando falo jornalista, na minha cabeça eu só vejo a pessoa lá com o microfone sendo repórter. Não, eu, inclusive, nunca fui repórter de microfone nesse tipo de televisão, né? Sempre fui repórter de texto impresso mesmo. Depois eu migrei para o mundo digital, nunca mais saí do mundo digital, que eu gosto muito. Mas isso, eu fiquei, acho que uns 4 anos sendo repórter, depois eu virei editora, e uma vez editora, eu nunca deixei de ser editora.
E, enfim, daí eu fui para essa empresa de mídia out of home, e depois antes de vir para cá, eu fiquei 1 ano trabalhando numa ONG que tem a premissa de empoderar as mulheres por meio da informação. Que máximo. Que eu gostei bastante, aprendi muito, e aí vim para o Canadá e aterrisei no mundo do marketing, porque, bom, eu e meu marido, a gente decidiu imigrar para cá, e o caminho mais fácil para a gente, por conta da idade, por conta enfim, do plano que a gente começou a traçar, era comigo vindo, com um de nós dois vindo estudando e o outro conseguindo o permit de trabalho. E meu marido é designer gráfico, eu sou... legal. E eu sendo jornalista, a gente pensou que a minha carreira seria um pouco mais difícil de conseguir ingressar sem ter um college como base aqui. E aí, então, a gente decidiu que eu viria fazendo college e o meu marido fazendo com work permit. E nas minhas pesquisas sobre qual college eu deveria fazer e tal, eu fiquei muito na dúvida sempre na área de comunicação, né, para não ser uma coisa totalmente diferente, que era um pouco isso que sempre falavam, né, que o importante que seria importante manter o campo de estudo. E também acho que para mim não fazia sentido sair da área de comunicação, e eu achei que seria... Eu pensei um pouco se de repente eu poderia fazer algo mais ligado com audiovisual, mas achei que o marketing me abriria um pouco mais de portas, e eu fiquei bastante insegura também em relação à língua, por mais que eu já falasse inglês. Óbvio que daí quando a gente muda, a gente vê que a gente a gente acha que a gente fala. Mas assim, eu fiquei preocupada porque o inglês não é a minha primeira língua, obviamente, é o português, e aí eu achei que eu teria muito mais dificuldade de ingressar num mercado de trabalho aqui sendo jornalista, do que, de repente, criando conteúdo de outras formas. E eu pensei, outras formas de criar conteúdo é tentar migrar para o marketing. E foi aí que eu caí, né? Que eu decidi fazer um curso de marketing, e aí a minha vida no marketing começou. E aí desengrenou, né? Foi andando. Então, você acabou respondendo já sobre por que você acha que o ajudou, né? Que era a minha próxima pergunta. Você acha que o idioma ajudou a tomar essa decisão, né? Porque você meio que não saiu, já que você é editora, você não saiu muito desse perfil, né? De criar essa parte de ter a comunicação com o pessoal na parte mais escrita do que na parte, igual eu imaginava, né, na parte falada. Então, acho que você acaba respondendo, me dizendo exatamente que o idioma realmente pesou muito na hora da sua decisão. Mas eu queria explicar um pouco melhor de como o idioma pesou, porque eu não acho muito que é uma coisa de... É porque eu acho, sinceramente mesmo, que eu não seria uma boa jornalista em inglês como eu era em português, num sentido assim, de ter muitas expressões que eu não tinha conhecimento, de ter... Nem é tanto do mercado, eu diria assim, mas é mais isso, assim, de acabar tendo... escrevendo uns textos mais simples, que não que estejam errados, mas eles são mais simples do que eu sei que eu poderia escrever se eu tivesse o inglês como língua nativa, né? Então, assim, quando você está escrevendo um texto, você pensa em formas de dizer que são diferentes do que as que todo mundo diz, né? Não num jeito de ser muito rebuscado, não é isso, mas é de achar metáforas, de achar jeitos até mais simples ou às vezes mais complicados, dependendo do contexto da matéria, de escrever alguma coisa. E eu acho que eu ia ficar muito limitada, e isso ia ser prejudicial, assim, para essa transição, para entrar nesse novo mercado, e até talvez emocionalmente, para mim, eu ia me sentir muito, talvez, inferior do que eu sei que eu poderia ser, sabe? E acho que por isso pode ser que tenha sido uma besteira, mas eu acredito que não, assim. Então, acho que foi a melhor escolha para mim, foi ter abrido mão aqui de ser jornalista, mas, óbvio, trazendo todas as skills que eu tenho como jornalista,
em migrar para essa nova área que é o marketing. Sim. Não sei se você viu, a Bruna Marquezine deu até uma entrevista falando isso, né? Pouco depois que Eu acho que é um onde pouco ela isso. Eu vi que falando ela que falou tinha, que ela se sente mais inteligente sim, em em português, português. né? Ela falou, eu sou muito mais inteligente, eu sou muito mais Engraçado. engraçada em português, porque a gente tem as nossas expressões que eles também têm, que às vezes a gente Claro. não entende, né? O que alguém fala em inglês, justamente porque eles usam expressões que a gente não aprende, não adianta. Mesmo a gente estando Exato. aqui todos os dias, não tem como. Eu acho que é uma coisa de um contato mais permanente com a língua, que por mais que a gente saiba todo o inglês, a gente não vai ter isso. Talvez tenha, assim, demora muito mais tempo para a gente ter. E óbvio, assim, e eu acho que é normal, eu não acho que é um erro de ninguém, acho que é natural esse processo, né? E acho, por exemplo, talvez se eu tivesse vindo aqui solteira e casasse com um canadense, né, com alguém que tem o inglês como língua nativa, eu aprendesse mais rápido do que agora, do que vindo do jeito que eu vim, por exemplo. Só dando um exemplo de como eu poderia acelerar esse processo. Sim. Mas eu acho que são anos para eu conseguir ter um alcance desse nível do inglês, assim, que não passa por você ser advanced ou ser, inclusive, ser até Fluente, né? fluente, isso. Eu acho que é um pouco diferente, assim, é uma coisa de você viver isso desde pequeno e ter as referências desde pequeno e tal. Sim, sim, concordo totalmente. E me diz, por que vocês decidiram vir para o Canadá? Qual foi o empurrão? Falou assim, vamos. Eu e meu marido, a gente estava num momento, assim, no Brasil que a gente queria mudar. Eu vivi a vida inteira em São Paulo, né? São Paulo capital, né? Sou de lá. Meu marido, não a vida inteira, mas boa parte da vida inteira também viveu lá. Ele, principalmente, já estava com muitas crises em continuar vivendo numa cidade grande, continuar vivendo em São Paulo. Eu não conseguia me ver fora de uma grande metrópole, principalmente fora de São Paulo, que eu gosto muito da cidade. Sim. Mas a gente entendeu que era hora de mudar e eu sempre tive também, somado a essa vontade de mudar do momento que a gente estava, eu sempre tive vontade de morar fora, nunca tive coragem, e o meu marido sempre teve vontade de morar fora e nunca teve a oportunidade financeira para isso. E aí a gente se viu nesse momento, assim, vamos mudar para onde? Vamos mudar de cidade ou, cara, será que de repente não é hora da gente tentar mudar de país e viver essa aventura de morar fora, de ter essa experiência diferente? E aí com isso a gente também de repente pode dar uma experiência diferente para os nossos filhos, que eu não lembro agora, porque já falamos tanto que eu não você não comentou, eu ia perguntar isso já. Se era só você e seu marido, ou se tem mais gente? Então, a gente também pensou isso, porque eu tenho 2 filhos, e a gente pensou que seria bacana também para eles, e falar, então vamos tentar explorar outro país. E o Canadá, porque a gente começou a pesquisar sobre qual país a gente poderia tentar imigrar, mesmo que seja por um tempo, e que aceite bem o imigrante, que a gente consiga ter mais facilidade para se recolocar no mercado de trabalho. E aí o Canadá, a gente ficou um tempo em dúvida entre o Canadá e a Austrália. E a Austrália, por mais que o clima seja muito mais favorável, a Austrália é muita vantagem. A Austrália a gente achou muito longe no fim, e aí decidimos muito longe do Brasil, né, para poder os pais, a gente ter ainda contato mais próximo com os nossos familiares e também poder ir para o Brasil com mais facilidade. E daí a gente decidiu vir para o Canadá. Eu acho que essa história, assim, de querer sempre ter uma experiência externa, né, do Brasil, eu acho que é o que mais motiva, né? Aqui em casa também o mesmo motivo foi esse. A gente sempre quis ter essa experiência, morar fora do Brasil. Não tem outros motivos também, mas isso é o que mais pesa, né? Como que é morar, como que é ter essa experiência com uma outra cultura tão diferente da nossa, que é o que empurra. Aí a gente começa a pesquisar quem é que aceita os imigrantes fácil, né? Na época eu cheguei a ver para Irlanda também, que a Irlanda também tinha uma facilidade, mas aí a gente desistiu pelo mesmo motivo, porque era um pouco mais longe, né? Não fica mais difícil essa ida e vinda para o Brasil e não fica tão legal. Mas e como você comentou, você tem 2 filhos, quando você mudou, você já veio com
com seus filhos para cá e como é que foi o college nesse período? Porque, assim, eu enlouqueci no college, eu não tenho filho, eu enlouqueci no college. Então, como é que foi essa situação de equilibrar aí mãe, college, trabalho? Como que foi esse processo? Sim. Essa coisa de enlouquecer no college é curioso, assim, que o college não é, para mim, assim, eu não senti exatamente dificuldade com o college, mas eu estudei muito, porque Sim, tem muita coisa para nesse, fazer. Eu falava, nesse nossa, perfil mesmo. em 4 anos de faculdade no Brasil, depois fiz mais algumas pós-graduações no Brasil, nunca estudei tanto quanto eu estou estudando Conta aqui. aqui. Tanto Uhum. assignment, tanta prova, nossa, é muito intenso, né? Sim. Então, eu tenho 2 filhos, eles têm 8 anos hoje, eles vieram com 3 anos e meio para cá, são gêmeos. Ai, que legal. E foi muito difícil. Eu acho que é curioso porque você me perguntou e agora acho que eu fico dimensionando o que foi, porque quando a gente está vivendo é tanta loucura, e sim, é muita loucura, mas eu acho que a gente, como tem que viver, a gente vai atropelando tanto que a gente fica louca, a gente fica estressada, a gente fica muito cansada, mas a gente está vivendo. Daí hoje, olhando para trás, eu falo, caramba, como eu Como que eu consegui passei, isso? né? Eu acho Sim. que eu passei surtando muito, para ser sincera, não tem outra forma de dizer isso. Foi muito cansativo mesmo, foi muito difícil. Eu acho que nos primeiros 6 meses eu chorava todo dia que eu estava aqui, e tenho certeza que parte de chorar tanto era porque eu estava sempre muito cansada, porque Sim. eu e meu marido, né, a gente teve que fazer muitas manobras para conseguir conciliar. De quando eu estava no college, ele não estava trabalhando, então no começo a gente conseguiu fazer isso. Eu tive a vantagem que o meu college eu não tinha aula todos os dias, então eu tinha Isso é muito bom. eu tinha aula 2 vezes por semana durante a semana e uma vez só no final de semana. Então acabava tendo aula, geralmente eu fazia um schedule que era terça, quinta e sábado. Ótimo, que aí você se organizava nos restantes. Isso, daí era assim, o dia inteiro no college praticamente, mas assim, pelo menos daí meu marido não trabalhava na terça e na quinta, sei lá, ele pegava folga esses dias. Mas depois de um tempo, para somar a dificuldade, porque a gente nunca acha que a dificuldade tá tamanha, né? A gente sempre Tá bom, vai piorar, né? depois de 6 ou 8 meses, eu acho, eu comecei a loucura das pessoas. Eu comecei a me sentir meio inútil de só estar no college, só estar no college barra cuidando de filho e casa. Eu queria voltar a trabalhar. Não, assim, já não basta um college com milhões de assignments e provas, 2 crianças, Isso. não, pra quê, Pra né? Vou arrumar quê? mais uma coisa pra Exato, fazer, tá pouco. exato. E aí eu comecei a trabalhar e conheci, na verdade, um pouco antes de eu começar a trabalhar, aconteceu também. Eu acho que o meu marido mudou de trabalho, eu não lembro exatamente agora, e a gente precisou colocar os meninos numa daycare. Então, isso ajudou, por um lado, muito, porque daí eles ficavam o dia inteiro na daycare, então eu podia estudar, né, com mais facilidade também. E, por outro lado, quebrou a gente financeiramente, era um gasto que a gente não estava muito esperando, porque a gente também achava que eles já iam poder entrar na escola, eles só iam poder entrar na escola no ano seguinte, em setembro, a gente chegou em agosto, então teve Nossa. a gente ficou meio, quebrou um pouco nossas pernas isso, mas aí ao mesmo tempo, quando eles entraram na daycare, que foi mais ou menos outubro ou novembro de 2018, que a gente chegou em agosto de 2018, acho que foi isso. Aí a gente também ficou um pouco mais tranquilo nesse sentido de afazeres, né? Então eu não tinha que ficar com eles o dia inteiro, eu podia estudar e tal, e acho que foi aí, na verdade, que eu comecei a pensar que dava ainda para incluir o trabalho em part-time nesse momento. E aí acho que em janeiro do ano seguinte eu consegui um trabalho, entrei e comecei a trabalhar, não na área de marketing ainda, né? Nesses Mas trabalhos que a gente arruma quando tá estudando, né? Numa loja, num restaurante. trabalhava numa loja, numa papelaria. Mas é isso,
foi muito difícil, ainda é, na verdade. Eu acho que ainda é muito difícil, é muito desafiador, não só na época do college, acho que agora com trabalho também continua sendo muito desafiador para você fazer networking, para você voltar para o mercado de trabalho, tudo é muito, eu acho muito mais desafiador o fato da gente ter filho. E assim, eu sei que o podcast não é para isso, mas eu acho que Mas eu acho interessante falar, porque é uma experiência que mais gente também sim, pode estar vivendo, né? eu achava que o suporte que a gente teria aqui no Canadá seria um pouco mais fácil para quem tem Sim, filho. Assim, a gente tem algumas coisas que a gente ganha alguns suportes do governo, mas assim, um suporte de pessoas ajudando a cuidar do seu filho para de repente você poder trabalhar, sabe? É muito sim, caro, é muito caro. Daí é igual no Brasil num sentido de daycare aqui é super caro, claro que tem algumas facilidades de acesso, mas é super difícil você conseguir algo mais em conta, entendeu? Então, sim. é algo que, para quem está vindo, tem que se planejar bastante, para quem está vindo com filho, porque mesmo depois, é isso, mesmo para fazer networking, você tem que pensar, pô, com quem eu vou deixar meu filho, se meu marido está trabalhando, como que eu vou numa reunião, como que eu faço isso, sabe? Então, é um, É, é um dificultador muito grande, assim. e a gente não tem acesso fácil ao serviço. Não que no Brasil é fácil, né? Mas é um pouco mais fácil a gente ter acesso a esses serviços de casa, né? Uma babysitter, uma babá, uma diarista que a gente. Normalmente no Brasil a gente tem com mais facilidade do que aqui. Aqui é muito mais caro essas coisas, e quando a gente chega, a gente não tem condições de forma alguma de É, pagar. e eu acho que, para mim, no meu caso também, a ideia de ter mudado para o Canadá foi também para abrir, mudar alguns conceitos que eu tinha no Brasil, principalmente. Eu acho que aqui ajuda um pouco a gente a mudar um pouco a isso. E tem uma frase muito comum que a gente ouve, assim, que é uma mulher só consegue ser, né, ser bem-sucedida quando ela está explorando uma outra mulher. Então, eu também não tinha muito essa vontade de ter alguém, claro que ajudaria ter alguém cuidando do meu filho na minha casa, mas se não for exatamente para eu pagar o que essa pessoa merece ser paga, então Vale. exatamente a hora é $20, então é $20 a hora, sabe? E Sim, se eu não tenho dinheiro para pagar $20 a hora, então é um problema meu, não é um problema dessa pessoa que está dela. cobrando os $20 a hora, sabe? Sim. Então, nisso eu acho que eu sempre quis ser muito justa, e o que eu reclamo da falta de suporte aqui, eu acho que é mais do governo mesmo, que fica essa questão da gente ter que escolher se é mais vantajoso você parar de trabalhar e cuidar do seu filho, ou você continuar trabalhando e colocar o seu filho numa daycare. Daycare. Então, e eu acho isso um pouco injusto, assim. Primeiro porque é muito Sim. difícil você, no mundo de hoje, com a economia do jeito que está, só um dos dois do casal trabalhar, acho isso muito difícil. Trabalhando. Sim. E depois acho muito injusto. Eu sou uma mulher completa, assim como meu marido também é um homem completo, e nós dois queremos trabalhar, entendeu? Então, enfim, eu acho que eu tinha uma Sim. ilusão de que aqui a gente teria um suporte maior do que o que a gente realmente tem. Eu acho que não só você, eu acho que todas as pessoas têm essa ilusão, porque eles mostram isso para quando a gente está de fora. Eles mostram que você vai chegar aqui, a escola vai ser de graça, mas a escola, não É. o daycare. E ninguém Então fala as que a pessoas escola. vêm. Desculpa te interromper. Ninguém Não, fala que a tranquilo. escola em Toronto é das 8 às 3h30, e aqui onde eu moro, em Dieppe, é da. Quer dizer, em Toronto acho que é 9 às 3h30, e aqui é das 7h50 a 1h40 para Meu Deus! crianças até o grade 2, e daí do grade 3 até o high, até acho que o final do elementary, que acho que é grade 8, eles saem aí às 2h40, e daí depois no high school que eles ficam até mais tarde. Na hora que eles já podem se virar sozinhos, tinha que ser o Exato, contrário isso, exatamente, né? Tinha que exatamente, ser o contrário, porque no high school eles já podem se virar sozinhos, então não tem necessidade deles ficarem o dia inteiro. Porque exatamente. não faz sentido que, ó, quem é que pega no trabalho 7h50 da manhã, né? 7h30 da manhã? É normalmente, na verdade, quem deixa o trabalho 1h da tarde, né? Minha frase Isso, foi errada. Normalmente a gente deixa o trabalho 4, 5, né? Não, exato. mais ou menos. Não uma. Então, o que a gente faz com a criança nesse
nesse período, né? Exato. Realmente, isso aí ninguém mostra. Isso aí ninguém A mostra. gente só descobre quando a gente tá aqui. É Exatamente. complicado, viu? E assim, eu ia até perguntar isso, mas você já contou, então eu nem vou até já pular essa pergunta, porque eu queria realmente saber um pouco disso, porque, como eu falei, a gente não vê essa realidade quando a gente está no Brasil. Eles falam que é fácil, mas a gente chega. A outra coisa também que eles falam muito, o governo te ajuda te dando dinheiro, porque você tem filho. E aí você chega aqui e você vê que, tá, não é bem assim, né? Vamos conversar direito. E eu gosto de falar a realidade porque a gente vem meio iludido pra cá. A gente vem bastante, Totalmente. eu não diria meio, a gente vem bastante. E eu não sei se. Eu acho que, assim, por um lado, para emigrar, a gente tem que se iludir um pouco, porque é uma mudança muito, muito grande que a gente está fazendo. É muito pesado, acho que principalmente a maioria dos brasileiros que vem para cá, né? Não dá para dizer todo mundo, e nem todos os imigrantes são assim, óbvio. Tem zilhões de condições diferentes de imigração, mas a maioria dos brasileiros migram para cá, que migram para cá, são pessoas que já estão geralmente estabelecidas na sua profissão no Brasil, né? Totalmente. E que não são pessoas que que estão em más condições financeiras também, porque precisa de bastante dinheiro para a gente migrar para cá. Sim. Então, talvez você não tenha o dinheiro ali, mas você consegue se movimentar para conseguir essa grana. Então, você tem um nível de privilégio já muito alto. Então, para a gente poder largar tudo, porque de fato a gente larga tudo e vir para cá, eu acho que tem que ter um pouquinho, alguma dose de loucura dentro da gente, senão a gente não faz. Então, a gente não tem coragem. Exato, e Sim. daí a gente tem que se iludir um pouco. Se a gente sabe de todas as verdades, a gente pode desistir. Ou então a gente às vezes até sabe de muitas verdades, mas a gente coloca que com a gente vai ser diferente, que não é bem assim, que é só a versão dessa pessoa. E acho que a gente precisa disso. Mas realmente algumas vezes a gente cai bem feio do cavalo, assim. São informações que eu acho que não são tão fáceis da gente também conseguir. Sim, verdade. Não é tão explícita assim. Né? Tem razão. E quando você terminou o college, você foi direto para Deep ou você chegou a ficar um pouco em Toronto? Como que foi isso? Foi mais ou menos direto, num sentido assim, foi no mesmo ano, porque, assim, quando a gente veio para o Canadá, uma das nossas expectativas era tentar viver uma vida numa cidade de interior. E a gente achou melhor começar em Toronto a vida para ter uma facilidade maior de criar conexões, então, de repente, a gente já conseguir conhecer mais pessoas e conseguir já se recolocar no mercado de trabalho lá em Toronto, e daí seria mais fácil da gente migrar para uma outra cidade internamente aqui, com já mais conexões, conhecendo mais pessoas. Então, eu terminei de estudar, eu terminei minha pós em abril, acho, e me mudei para cá, para Dieppe, em dezembro. Então, assim, não foi exatamente no mês seguinte, mas foi no mesmo ano. Mesmo ano. E meio da pandemia, a maior loucura. Foi em 2020 que eu mudei para cá. Realmente no meio, né? Na pior época que tava, né? Sim, sim. E você chegou a trabalhar aqui em Toronto, na área, ou só quando você foi para Jeff? Sim. Então, eu entrei no marketing, comecei com o college, meu primeiro contato, e depois de acho que eu comecei em 2018, em 2019, mais ou menos em abril, eu comecei um voluntariado na Brazil Canada Chamber of Commerce. Então, eu ofereci meus trabalhos lá para eles. Eles sempre trabalham com bastante voluntários, e eu comecei trabalhando fazendo a social media deles e alguns projetinhos menores. E eu trabalhava, não sei, umas 2 horas por dia, 1 hora por dia, dependendo da minha disponibilidade. E fazia mais online mesmo. De vez em quando eu ia para o escritório que eles tinham, que era num coworking, não era exatamente um escritório deles. Então, meu contato profissional mesmo começou aí, com esse voluntariado, e aí eu fiquei 1 ano e pouco, não, 1 ano, acho, trabalhando com eles como voluntária, e aí eu tive a oportunidade, eles me convidaram para ser full-time lá, Ai, que me legal. contrataram mesmo para ser full-time lá, para
Daí eu comecei como a Marketing Coordinator lá, e eu cuidava de toda a comunicação interna e externa e mídias sociais. E organizava eventos também, ajudava em toda a organização dos eventos, mas como era pandemia, era todos os eventos online, naquela época, isso. Então, isso em Toronto, eu morava em Toronto ainda, né? Mas como a gente estava na pandemia e como eles entregaram o escritório, não tinha previsão nenhuma de voltar ao trabalho presencial, e a gente se adaptou muito bem ao trabalho online. Eu conversei com a minha chefe, a empresa é super pequena, assim, tem uma rede de voluntários muito grande, mas funcionário mesmo era só eu e a minha chefe. Conversei com ela e falei, a gente está pensando em mudar, posso continuar trabalhando para vocês mais de outra cidade? E aí ela falou, claro, pode, numa boa. Daí quando a gente tiver os eventos, aí eu falei, olha, quando a gente tiver os eventos presenciais de novo, os que eu preciso realmente estar, porque nem todos precisam, né? Eu me comprometo a, óbvio, estar disponível para vocês, de um jeito com as crianças e tal, e eu estarei em Toronto sempre que precisar. E aí eles concordaram, falaram que tudo bem, minha chefe concordou, consultou, né, os diretores, e aí deu tudo certo. Então mudei para cá e continuei trabalhando para Toronto, né? Acho que a gente pode dizer assim. E continuei nesse modelo até mais ou menos até fevereiro desse ano, que foi quando eu entrei na empresa que eu tô agora. Tá, hoje. E você acha que esse voluntariado que você fez, ele te ajudou, facilitou mais você entrar no mercado de trabalho aqui? Você acha que se você não tivesse feito esse voluntariado, teria sido mais difícil você conseguir esse primeiro emprego? Eu acho que teria sido mais difícil eu conseguir esse meu primeiro emprego, porque eu não tinha experiência nenhuma com marketing, por mais que eu tentasse, entre aspas, mascarar a experiência anterior que eu tinha como jornalista para tentar adaptar meu currículo para marketing, eu não conseguia nenhuma entrevista. E eu acho que foi fundamental, assim, para eu poder começar a ter essa experiência canadense aqui. Porque eu acho que dá para migrar de uma área para outra, do jornalismo para o marketing, principalmente para marketing de conteúdo. Eu não acho que é assim, nossa, que absurdo de difícil. Não é que eu estou misturando totalmente alhos com bugalhos, assim, sabe? É comunicação, a gente aprende a se comunicar, é só a gente se adaptar no meio e na forma que você está se comunicando. Então, assim, começar num entry-level não seria tão difícil, eu acho, mas em termos de skills, né? Mas eu realmente não conseguia, não sei se estava fazendo errado, o que estava acontecendo. E aí eu vi nesse voluntariado essa oportunidade, e no meu caso foi 100% fundamental, porque eu acabei recebendo uma oferta, né? Uma proposta. Uma proposta deles para poder continuar meu trabalho com eles, assim, né? E com certeza foi porque eu me dedicava bastante, mesmo sendo apenas, entre aspas, uma voluntária. Eu acho que eu me dedicava bastante, eu gostava de fazer aquilo, então acho é uma forma da empresa te conhecer sem ser apenas por uma entrevista, pelo seu currículo, né? Uma forma real da empresa te conhecer. Apesar que daí, se eu posso falar, eu sei que eu sou muito controversa em algumas coisas que eu falo, ao mesmo tempo eu não acho 100% honesto a forma que algumas empresas pedem contratam os voluntários, né? Então, o que eu gosto da BCCC é que não é uma coisa que exige que você, como voluntário, que você esteja lá 6 horas por dia, sabe? Como se você fosse um estagiário sendo voluntário. Porque daí eu acho um pouco, na minha percepção, acho que é quase um uso abusivo né? Do seu trabalho e do seu conhecimento e dos anos que você tem de carreira e tudo mais. Independente também se você não tem nenhuma experiência profissional, eu acho abusivo você ter um voluntariado que você fica lá 6, 7 horas trabalhando de graça, entendeu? Sim, com certeza. Mesmo que você precisa dessa vivência, né? Sim. Você tem a sua vida aqui, você precisa pagar contas, você precisa pagar suas contas. Eu acho abusivo das fazer empresas corres. que fazem dessa forma.
Sim, super, super concordo, assim, nem embaixo, acho que não deveria acontecer. E hoje você tá trabalhando na área de marketing e eventos na Other Beast Apothecary. É. E me conta o que que a empresa faz, porque, Uhum. assim, acho que eu já cheguei a comentar em alguns episódios anteriores, mas eu sou farmacêutica no Brasil e eu mudei de área aqui no Canadá. Eu fiz marketing, meu college de marketing aqui no Canadá, mas como você disse, a nossa formação acho que pesa muito, né? Então, eu, tipo, não consigo largar 100%. Eu ainda gosto de ler sobre, gosto de entender um pouquinho mais como é que tá o mercado de farmácia hoje. E quando você falou a Apothecary, eu falei, isso tem alguma coisa relacionada à farmácia. Então, me fala aí que eu fiquei curiosa. Não, errada você não está. A Dorbeast é uma empresa que a gente faz suplementos e alguns remédios como homeopatia, remédios naturais para a indústria pet. Então a gente faz para qualquer animal de estimação, mas a gente direciona a comunicação para cachorros e gatos e tem uma linha Uhum. especial, mais específica para para cavalo. Ai, que massa. Mas assim, qualquer animal pode se beneficiar dos nossos produtos e tudo mais. Então, é isso, a gente cria, desenvolve esses remédios, esses produtos naturais, tem muito probiótico para animais, por isso você não está errada quando você está ligando a Apothecary com a farmácia, porque essa é a ideia mesmo, que a gente faz remédios, mas não para humanos, para animais. Para pets. Ah, é muito legal, porque como eu falei, eu não consigo deixar, ainda mais que eu vejo como a área de pet hoje em dia é muito, muito grande. Isso, está E crescendo tem cada essa vez mais. carência, né? E tem essa carência de ter um tratamento diferenciado, porque, por exemplo, dá um remédio. Eu tive um cachorrinho quando eu morava no Brasil ainda, e dar remédio para ele era um absurdo. E pensando aí em homeopatia, pensando na minha formação, a homeopatia é muito mais fácil de você dar. Ela tem um gostinho mais saboroso, são Uhum. comprimidos menores, então facilita muito, muito a vida dos pais de pet. Gostei muito de saber. E o que que você faz? Qual é a sua função dentro da DOR? Lá, a minha maior função é gerenciar eventos, né? Coordenar eventos, porque eu sou Uhum, Marketing and Events Coordinator, mas não tem ninguém acima de mim me ajudando a gerenciar os eventos, então eu gerencio todos os eventos que a gente participa, desde eventos que sejam só voltados para vendas, como a gente vai ter um stand dentro de um evento que é destinado para lojas de pets, né? uhum, Então, nós estamos lá para divulgar nossos produtos, para, de repente, ter novos clientes, que as lojas são nossos clientes, né? uhum, E também cuido de eventos que a dona da empresa participa, são eventos mais educacionais, vou chamar assim, que são uhum, eventos daí mais da empresa para o consumidor direto, porque a gente também tem um comércio, tem e-commerce dentro da empresa, Ah, então legal. que é eventos para a nossa comunidade, que a gente costuma falar, em que ela Uhum, apresenta algum tema específico para a comunidade, ou então ela também participa de muitos podcasts, muitas lives no Facebook com alguns veterinários, com donos de loja e tudo, com donos de pet store e tudo mais. Então também uhum. gerencio e coordeno esses eventos que ela participa também. E Ah, estou legal. meio me metendo um pouco para treinar também e colocar mais as minhas habilidades ali, minhas skills de project manager. Também estou tentando estipular alguns tipos de processos diferentes, até para organizar esses eventos, porque a empresa é um pouco Uhum, pequena, então a gente. Acho que quem vem de fora, quem está começando novo, a gente acaba tentando estabelecer novos processos para poder ajudar a empresa a se organizar melhor. Então, estou uhum. tentando colocar em prática algumas skills de project manager nos eventos e também em novos produtos que a gente está desenvolvendo. Estou tentando ajudar, assim, porque eu sou focada em eventos, mas eu sou da equipe de marketing, então acabo ajudando bastante também em tudo que a empresa faz, que o marketing Sim, acaba que é tudo, né? O marketing está sim, envolvido em todas as áreas. literalmente. Não tem para onde correr. Tem um dedinho de marketing em qualquer ponto que você vê da Exato, empresa vai ter, então não tem para onde exato. correr.
Ai, que legal. Eu gostei bastante, porque eu gosto muito dessa área. Então, assim, eu fico muito empolgada com essas vezes. E me conta, nesse seu dia a dia de trabalho, qual foi o desafio que você enfrentou ou está enfrentando até agora, assim, que você viu de muito diferente do que você tinha de background, né, como jornalista, e que agora você falou assim, nossa, vou ter que parar e pensar um pouco mais. Tá. Eu acho que não, sendo bem clichê, assim, o meu maior desafio, eu acho que é comigo mesma, de tentar aceitar que tá tudo bem, que meus conhecimentos valem também para essa área, que às vezes eu tenho uma questão interna muito grande de eu só posso fazer o que eu sei 100% daquilo. Se eu sei 80%, eu fico me prendendo e não conseguindo, e achando que eu tô sendo uma farsa e tudo mais. Então, acho que o meu primeiro desafio é chegar para mim e falar, cara, toda a sua bagagem aqui conta e você tem muito a acrescentar, com certeza. Se você está aqui até hoje trabalhando com isso, é porque alguma coisa as pessoas estão vendo que você sabe fazer bem. Mas eu acho que tem alguns pequenos detalhes que no jornalismo é diferente, assim. Então, sei lá, por exemplo, a gente está trabalhando agora na empresa no rebranding da empresa. Então, a gente está vai começar a criar novos logos, novos labels, novos packagings, novo tudo para a empresa. Uhum. E, claro, não sou a designer, não sou eu que participo disso, mas a designer está começando a montar, a apresentar alguns logos e tal, e daí a gente meio vai dando opinião, mas não dá a palavra final, mas vai dando um pouco opinião. E daí, na última reunião que a gente teve, acho que isso é um bom exemplo, assim, eu gostei muito de um logo, e a minha chefe também tinha gostado desse logo, e a gente estava, então por que a gente já não começa a usar esse logo nos novos banners que a gente já está mandando imprimir para os eventos e tudo mais, e para o novo site e tal, e daí uma pessoa ali da equipe de marketing falou, antes da gente fazer isso, a gente tem que aplicar o logo em todos os lugares que a gente vai usar o logo, para a gente poder ter certeza que esse logo, em todas as escalas possíveis, em todos os tamanhos, vai ficar com leitura, porque senão a gente não pode seguir com esse logo. Então não adianta a gente falar que ele vai ficar lindo num banner que é gigantesco, então o logo vai estar super grande, mas daí numa embalagem nossa, que o logo vai estar desse tamanhinho, ele tem que aparecer igual quando ele está grandão. Uhum. Então, acho que são algumas coisas que, assim, eu ainda não tenho a cabeça total pensando 100% nessa questão do marketing, entendeu? Sim. Então, que para mim, poxa, aquele logo era máximo, super bonito, mas realmente a funcionalidade dele talvez não seja 100% boa em todas as situações. E foi algo que na hora eu não pensei e claro que, enfim, mas é que no jornalismo a gente não tem que se preocupar com o logo. Sim, o logo não tem essa visão, gente, né? Exato. Já está pronto ali, você só põe. Exato. E então acho que tem algumas dessas coisas assim que são bem particulares das profissões, que para quem está migrando a gente ainda vai aprender, e tá tudo bem também, né? A gente está aí para aprender mesmo. E eu tenho outras habilidades que eu estou trazendo para a mesa, né? Outras skills que você está ajudando também. Exato. Né? Sim, às vezes a gente não ajuda direto ali, no caso da logo, a gente não ajuda nisso, mas às vezes você vê um detalhe ou outro que você consegue, sei lá, como é que fala? Que embaixo tem a logo e tem a frasezinha de baixo. Uma linha fina, né? Uma descrição ali Uma pequena descrição que o seu background como editora vai fazer muita diferença, pode ajudar bastante ali no dia a dia. E assim, minhas perguntas agora ficaram um pouco mais filosóficas. Queria fazer outra pergunta mais nesse mesmo campo. Pensando nas duas profissões, assim, tanto no jornalismo quanto no marketing, você pode me dizer separadamente, ou também se teve alguma coisa junta, né? Qual foi a principal lição que essas duas profissões te ensinaram, assim, que você acha que todo mundo poderia aprender um dia na vida, ou acha que fez muita diferença na sua vida, assim? Essa pergunta é difícil, eu não sei a resposta, eu acho. Mas eu acho que algo que
Eu não sei exatamente se eu aprendi, mas imagino que sim, né? Acho que com todas as profissões, essa coisa da comunicação, acho que é meio banal eu falar isso, mas realmente o aprender a se comunicar, eu acho que é muito importante, e o jornalismo e o marketing ensinam isso para a gente toda hora. Se você não sabe comunicar a ideia que você tem, se você não sabe, e até para você entrar no novo mercado de trabalho, se você não sabe comunicar quem você é muito difícil. É muito difícil você conseguir qualquer coisa, assim. Então, desde isso, de ter um projeto aprovado, uma nova vaga na empresa, buscar até um aumento ou então uma promoção dentro da empresa, né? Migrar de uma área para outra. Você tem que saber se colocar, saber bem quem você é e saber comunicar para todo mundo quem você é. E eu acho que essas duas profissões me ensinaram isso e me ensinam isso todos os dias, assim. Então, até mesmo com o marketing, assim, mesmo agora que eu não estou exatamente fazendo mais produção de conteúdo, e comunicando nesse sentido, mas eu estou o tempo inteiro tendo que me comunicar por e-mail, que seja, entendeu? Então, eu acho que é isso. Acho que a grande lição, e eu acho que todo mundo deveria aprender a ser um bom comunicador. E eu acho que às vezes a gente fica muito preso é só quem trabalha com comunicação sabe ser um bom comunicador. E não, todo mundo tem que saber, é muito importante para todo mundo, assim, para o desenvolvimento de todo mundo. Até na hora de você fazer uma entrevista mesmo, né? Isso. Se você não conseguir passar aquilo que você precisa passar, você pode ser o melhor profissional do mundo, em qualquer engenheiro, não tem nada a ver com a área de comunicação. Exato. Se você não conseguir se comunicar de uma forma que a pessoa, que você se venda para a pessoa, né, que a pessoa entenda que você realmente é bom naquilo, não adianta, você vai perder a sua vaga por um detalhe que não é detalhe. Exato. É muito importante. E nem só, você falou de entrevista de trabalho, eu concordo 100%, e também para fazer networking, por exemplo, que todo mundo precisa, principalmente para aqui no Canadá, todo mundo fala networking é essencial. Se você não vence a barreira da comunicação, você não vai conseguir vencer, crescer, assim, acho, dentro, ou até desenvolver dentro da sua carreira, né? De qualquer carreira. Sim, concordo totalmente. E assim, a minha próxima pergunta você já responde. Você já respondeu. Qual era a dica para quem está entrando na carreira? Então, assim, acho que saber se comunicar, como você disse, é a opção. É opção não, acho que talvez seja a dica mais valiosa, né? Sim. Você conseguir se comunicar. Em termos de skills, eu acho que sim. Agora, em termos de tô saindo do college, como eu acho um emprego, sabe? Uma coisa um pouco mais assim. Sim. Eu acho que, por mais que eu falei mal de alguns tipos de voluntariados, eu acho que o voluntariado ainda é muito importante. Sim. E no Canadá eles prezam bastante por isso, né? Mas eu acho que ajuda, porque é aquilo que eu comentei antes, de você mostrar para a empresa as suas habilidades sem você precisar, sem ser só por meio de um currículo ou de uma entrevista. Você acaba mostrando muito mais. Então, as chances de brilharem os olhos para você, acho que acaba sendo maior. E é um jeito até de furar processos mesmo, de cortar caminhos, né? Sim. E o networking também, acho que é muito essencial, assim, desde que seja apenas, ou às vezes você não tem tempo, porque você tem filho e tudo mais, o networking pelo LinkedIn mesmo, sabe? Se conectar com as pessoas que estão nas empresas que você gostaria de trabalhar, mesmo que não seja para achar uma área de trabalho, mas uma vaga de trabalho naquela empresa, mas nossa, essa empresa admiro muito. Podemos sair para conversar, tomar um café, ou então conversar aqui no LinkedIn mesmo, de como a gente pode, sei lá, como algumas dicas para entrar nessa área, como eu posso melhorar, não sei. Mas tanto o networking online quanto o presencial, acho que também ajuda muito para entrar no mercado de trabalho. Assina embaixo, porque eu acabei de fazer algumas entrevistas nesse processo de sair de college para o primeiro emprego, justamente com o networking, justamente com o Brains, que todo mundo compartilha uma vaga, compartilha uma dica, às vezes tem discussões bem legais lá no grupo que no nosso, para quem está começando agora, capta uma ideia ou outra que ajuda mesmo na sua desenvoltura aqui, Com né, no seu certeza. dia a dia aqui. Então, assim,
super, super concordo e acho que todo mundo tem que realmente seguir essa dica. E assim, na mesma pegada, de quem está entrando agora e fazendo essa mudança de carreira, você tem algum curso, não sei, algum livro, algum mentor específico em que você acha que pode ajudar a pessoa que está nesse caminho? Do marketing, poxa. Aí eu acho que eu vou falhar com vocês, eu não sei. Assim. Da comunicação em geral. Eu acho que, na verdade, eu sempre busco fazer cursos para aumentar o meu conhecimento, seja na área do marketing ou seja numa outra área que eu queira me desenvolver mais. Então, eu tento procurar alguns cursos online meio mais de graça mesmo, porque vários cursos são muito caros. Então, eu entro muito no Coursera para tentar achar algum curso que algum curso que seja relacionado com algo que eu estou querendo evoluir, aprender mais. Inclusive, eu estou fazendo um que todo mundo faz, eu acho. Todo mundo que quer se desenvolver mais na área de Project Management faz, que é um curso que o Google oferece pelo Coursera. Eu acho esse curso muito bacana. Project Management Fundamentals, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas eu acho... É um curso que, na verdade, são vários módulos diferentes, mas acho bem completo, assim, para quem está iniciando nesse mundo do Project Management, acho que é muito legal. Então, de modo geral, eu não sei um curso específico, mas eu acho isso, a minha dica para isso mais, o que eu tenho a acrescentar mais é essa coisa de tentar procurar cursos, aulas abertas, ou então até às vezes pagar, eu sei que é difícil e tal, ficar sempre pagando um monte de curso, mas isso, tentar achar cursos que são de skills que você quer melhorar e que você quer aprofundar, assim, é o que eu tento fazer. Então, eu estou no meio desse de Project Management, aí eu também estou em um outro, eu comecei a fazer um outro sobre estratégias digitais e tudo mais, tudo que são áreas que eu gostaria de me desenvolver mais, e daí eu tento achar algum curso relacionado a isso. Então, a minha arma maior é o Coursera e o LinkedIn para achar esses cursos. O LinkedIn também realmente tem várias opções bem legais e muitas vezes gratuitas, né? Sim. Realmente. Também já procurei uns cursos nessa mesma área. E assim, com toda a sua experiência, sua bagagem lá do Brasil como jornalista e aqui no marketing, em eventos, dá alguma dica aí que você acha que seja uma skill bem importante para quem está nesse momento também de transição, que está querendo entrar como assistant, como coordinator? O que você acha que pode ser uma skill que às vezes a pessoa precisa procurar para desenvolver nesses cursos? Eu não sei. Ai, Laís, essa pergunta para mim... Porque... Eu tô ficando profunda nas perguntas, né? Não, porque assim, eu acho que... Eu vejo muita vaga, por exemplo, de social media e tal, então, de repente, acho que tentar se encaminhar para essa área pode ser uma boa solução. E, de novo, vou bater a tecla, eu acho, no Project Management, assim, acho que das empresas que eu trabalhei, o maior gap estava ali, sabe? Estava em ter gente que ajudasse a coordenar todos os projetos que estavam em andamento para os projetos conseguirem saírem do papel e serem concluídos com sucesso. Então, eu acho que para quem está começando nessa área, está meio perdido, talvez ingressar num curso mais de planejamento de projetos, acho que pode ajudar bastante. E pelo meu pouquinho de experiência que eu tô ganhando no dia a dia, assim, eu vejo que muitas pessoas da área de marketing acabam que indiretamente precisa trabalhar em algum momento como project manager, né? Eu acho que Tem que sim fazer também. algum produto, tem que lançar algum produto. Então, quando você vai lançar um produto, você tem que trabalhar desde o Da nascimento dele, concepção, né? exato. Exatamente. Então, eu acho que de qualquer forma tá meio interligado e ajudaria bastante, realmente. E quase terminando, você tem um conselho para outros brasileiros que estão com a intenção de migrar, que estão considerando, que já estão no caminho, estão vindo para cá? Você tem algum conselho para essas pessoas que estão querendo que tá que nem a gente por aqui? Um conselho mais generalista, eu diria assim, eu acho que a gente até já passou por ele aqui na nossa conversa, é de tentar se informar da melhor maneira possível, sem ser só por blogs
e canais de YouTube de pessoas que querem vender alguma coisa, sabe? É tentar achar... tem muita gente produzindo conteúdo no Instagram, por exemplo, que é um conteúdo um pouco mais realista. Também não dá para dizer realista total, porque cada um tem a sua realidade, cada um sabe onde dói mais. Mas eu acho que é tentar procurar conteúdos mais assim que tragam um pouco mais do que é a realidade, do que é morar aqui, que mostre também, porque que façam que você chegue aqui sem achar que aqui é o país das maravilhas, sabe? Porque você eu vai acho chegar aqui e vai cair tudo no seu colo, assim, né? e que as coisas vão ser super fáceis, que você vai conseguir. Claro que tem um ou outro que consegue navegar perfeitamente, mas de um modo geral não é assim, né? E acho importante saber de tudo isso. Não quero ser uma pessoa pessimista, não mude para o Canadá, não quero que as pessoas pensem, só porque já mudou, não quer que o outro venha. Não é esse o objetivo. É porque eu senti falta de ter esse tipo de conhecimento, sabe? De eu saber a realidade de algumas coisas, de saber... Eu converso com muita mãe que vem aqui, que a gente tem um grupo aqui da região que eu moro, que a gente aceita gente que ainda está no Brasil para conversar e tal. A maioria não sabe esse esquema da escola que a gente comentou. Sim. A maioria não sabe como funciona a saúde aqui. A saúde é pública, mas o acesso é super difícil. Tem um monte de pegadinhas, entre aspas, que a gente tem que saber navegar. E que é normal, a gente não sabe porque não é nosso país, não é nossa cultura, a gente não estava acostumado com isso, mas a gente tem que aprender. E daí, se você consegue pelo menos saber de antemão, acho que você chega aqui um pouco mais bem preparado, com um pouco mais, talvez, de energia para você focar em outras coisas e não gastar em quebrando a cabeça e batendo a cabeça na parede com um monte de coisa que eu sei que eu bati, com dinheiro que eu poderia ter salvo entendeu? Então, eu acho que busquem conhecimento, como diria o ET Bilu, referência dos anos 90, mas eu acho que é um pouco isso, assim, de verdade, é meio clichê, mas tentem buscar informação por lugares que não sejam de pessoas tentando vender algum serviço. Tentando vender algum produto para trazer vocês para cá. E eu super, super, super concordo, porque eu também vejo essa necessidade de ter essas informações mais fáceis, né, de mais fácil acesso, porque a gente só vê, a maioria das coisas que a gente vê quando a gente está vindo para migrar é justamente as pessoas que estão vendendo algum produto. Estão vendendo um college, estão vendendo, não sei, seja o college, seja o intercâmbio, seja o que for. E acaba te vendendo só aquela coisa linda, né? E, claro, não tô sendo negativo também, mas tem os seus lados que não são tão bons, e eu acho que isso tem que estar claro. Que são difíceis e diferentes, eu diria também. Exatamente, diferentes pra gente, que a gente pode ter alguma dificuldade no dia a dia, e que é bom estar ligado que já passar por um aperto ou outro, né? Exato. Desse jeito. Mari, hoje estamos encerrando, então, mais um episódio. Foi uma delícia bater esse papo com você. Eu também pensei uma coisa, falei, que pena que acabou, podia ter pensado em mais coisas. Mas foi uma delícia mesmo conversar com você, bater esse papo. Adorei as informações que você trouxe aqui para a mesa, principalmente pelo lado da mãe, né? Da mãe Mariana, porque é uma coisa que a gente discute menos, a gente acaba discutindo muito a área de mercado de trabalho, porque a gente chega aqui, precisa trabalhar, tem que correr atrás, e essa parte, como mãe, a gente fala pouco, e eu acho bem interessante deixar isso bem explícito para todo mundo. Então, assim, muito, muito, muito obrigada, a gente agradece demais a sua participação. Eu queria agradecer, obrigada por me convidarem, me senti super honrada quando eu fui convidada. Que legal. E eu adoro... Eu estou no Brains, adoro participar das conversas, então, para mim, de verdade, achei bem bacana quando vocês me chamaram. E estou super à disposição também, se quiserem fazer um podcast sobre mães no mercado de trabalho, contem comigo, vamos abrir essa discussão. É uma mesa redonda sobre isso, a gente tem muito assunto para falar. E é isso, valeu demais, Laís, valeu demais, Brains, até a próxima. Até a próxima. E lembrando que o Brains, toda vez que eu falar, eu dou uma gaguejada. E lembrando que o Brains está em todas as redes sociais, então se você ainda não nos conhece, não nos segue, é só procurar @BrainsCanadá no Instagram e Brains Networking Group no LinkedIn.
Acompanhem também nosso canal no YouTube, para assistir todos os eventos que a gente faz, inclusive os nossos podcasts também estão no YouTube. Você vai encontrar muito conteúdo legal sobre como a área profissional aqui da área de comunicação e marketing de brasileiros aqui no Canadá e como que é o mercado canadense. E se você é da área do marketing, está aqui no Canadá e quer entrar em contato conosco, quer ser adicionado no nosso grupo de WhatsApp, entre em contato conosco em uma das nossas redes sociais, explicando direitinho a situação que a gente vai adicionar vocês aqui no nosso grupo. Mari, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que tenha ajudado de alguma forma quem está chegando ou quem está por aqui já há muito tempo. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.